Olá, boa noite. Nós estamos recebendo no encontro marcado com Egídio Serpa deste domingo os médicos Evangelista Torquato e Fábio Eugênio Rodrigues. Eles são especialistas em reprodução humana e é exatamente sobre este tema que nós vamos conversar com eles. Doutor Fábio, o senhor está muito elegante com a sua camisa preta, prazer em tê-lo aqui. A primeira pergunta é essa: o que é reprodução humana? Primeiramente, boa noite para você, boa noite aos seus espectadores. Bom, a reprodução humana a gente pode definir como a área da medicina, a especialidade dentro da ginecologia, que estuda todo o processo de reprodução, ou seja, desde a formação do óvulo na mulher até a fecundação desse óvulo pelo espermatozoide, né, a formação do embrião, implantação desse embrião no útero. Então, todo o processo reprodutivo da espécie humana, focado principalmente na parte feminina, trata-se da especialidade da reprodução humana dentro da ginecologia, porque existe também a reprodução humana dentro da urologia, que enfoca mais o aspecto masculino da reprodução. E por que a reprodução humana tomou uma importância muito grande de uns anos para cá? Bom, creio que por dois motivos. Primeiro, por a mulher cada vez mais adiar a maternidade por motivos profissionais, por ela querer estudar, acabar uma faculdade, por ela querer se formar e ter uma profissão, isso é um desejo normal da mulher hoje em dia, então ela está adiando a maternidade. Isso tem feito com que as mulheres tenham um pouco mais de dificuldade de engravidar, porque a gente vai até comentar aqui durante a nossa conversa que a idade é fundamental na reprodução. E outro motivo também que a gente tem notado que está tomando esse aspecto que você falou de maior divulgação da reprodução é que hoje em dia, muitos dos casos que antigamente não havia tratamento, não havia como a gente conseguir gravidez, hoje existem tratamentos. Então a própria divulgação disso aí faz com que os casais procurem mais a ajuda do especialista. Com certeza. Doutor Evangelista, muito prazer em tê-lo aqui. O senhor está de camisa branca para a soma das duas dar um Ceará, né? Eu, como sou tricolor, fazia registrar aqui no próprio texto. Bem, que métodos existem hoje para a reprodução humana? Existe apenas um ou são vários? Basicamente, nós temos dois tipos de reprodução humana. Nós vamos dividir ela em assistida e não assistida. Na não assistida, nós não manipulamos gametas, nem óvulo, nem espermatozoide. Enquanto que na assistida, sim. Na reprodução humana não assistida, o único tratamento que existe é você induzir a ovulação da paciente com medicamentos, acompanhar aqueles folículos até um crescimento adequado e orientar que ela tenha uma relação sexual no período da ovulação. Essa é a reprodução humana não assistida. Não há manipulação de gametas. Do outro lado, na reprodução humana assistida, onde há manipulação de gametas, nós temos dois tratamentos. Ou a inseminação intrauterina, ou a fertilização intrauterina. Que consiste a inseminação intrauterina? Consiste em eu estimular a paciente a ovular mais, acompanhar os folículos dela até atingir o tamanho adequado, e no momento correto que ela estiver ovulando, ela não vai ter uma relação sexual. O marido vai coletar o sêmen através da masturbação. Pegamos esse sêmen, melhoramos esse sêmen no laboratório. Melhora. E aí fazemos uma coisa muito interessante, fazemos um bypass, uma ponte. Não depositamos o sêmen na vagina, porque é muito ácido, mata muito espermatozoide. Só para você ter uma ideia em termos de número, 15 milhões de espermatozoides na vagina, uma hora depois só tem 1 milhão. O resto morre. Então, com a inseminação... Vai por quê? Pela acidez? Pela acidez. Então, com a inseminação, nós fazemos esse bypass, essa ponte, e colocamos lá dentro do útero, possibilitando uma maior chance dessa paciente engravidar. Então, essa é a primeira forma da reprodução humana assistida, onde há manipulação de gametas. E na outra forma, a mais avançada, digamos assim, a top de linha, nessa nós não colocamos o espermatozoide, nós colocamos o embrião. Pronto. Como é que se faz isso? Pegamos o óvulo para fora do corpo dela, o gameta feminino entra no laboratório, o gameta masculino também entra no laboratório, e através de técnicas bastante específicas, na qual, com um aparelho muito interessante, é um micromanipulador de embrião de gametas, eu pego o espermatozoide, pra você ter uma ideia dessa agulhinha, essa agulhinha chega a ser 10 vezes mais fina do que o fio de cabelo. Nossa. Então eu pego lá o espermatozoide. Com microscópio. Com microscópio. Vou lá, pego o espermatozoide, o óvulo é uma estrutura cilíndrica grande, muito maior do que o espermatozoide, e penetro, furo a membrana do óvulo e deixo o espermatozoide lá dentro. Então estou manipulando de uma forma muito mais avançada. Essa é a fertilização in vitro. Este óvulo fecundado é cultivado no laboratório, dentro de uma incubadora, uma chocadeira mesmo, para o embrião começar a se dividir. E aí, com 2, 3 ou 5 dias depois desse dia que eu fiz a manipulação, pegamos os melhores embriões e colocamos dentro da paciente.
Então, essas são todas as formas que o especialista em reprodução tem para poder tratar esse casal. Deixa eu voltar aqui para o doutor Fábio. Doutor Fábio, a explicação dele foi muito didática, foi muito boa. É a primeira vez que eu ouço uma explicação assim científica sendo dada de maneira didática. Vamos ver se nós continuamos com esse didatismo. Agora, quando há a fertilização, é possível que a mulher possa ter, ao invés de um filho, gêmeos ou trigêmeos? A gravidez múltipla, gente, seria a gravidez de mais de um filho, é considerado uma das complicações, entre aspas, do tratamento de reprodução. Em todos os casos em que você estimula o ovário da mulher a produzir mais de um óvulo, você pode ter um risco maior de uma gravidez de mais de um bebê. Normalmente a mulher ovula só um óvulo por mês. Quando você faz um estímulo, ela vai produzir mais de um óvulo. Dependendo do tratamento que seja feito, seja uma indução de ovulação, seja uma inseminação, seja uma fertilização in vitro, você vai ter intensidades de estímulo maior que você vai fazer no ovário dessa mulher. No caso específico que você citou da fertilização in vitro, após a colocação do espermatozoide dentro do óvulo, formação do embrião, no dia da transferência embrionária, a gente vai avaliar a idade da mulher, vai avaliar a chance dela engravidar, a doença de base que ela possa ter, ou que o marido possa ter, e a qualidade dos embriões. São parâmetros que a gente utiliza para saber quantos embriões transferir ao útero da mulher. Existe uma orientação do Conselho Federal de Medicina que se transfira no máximo 4 embriões por tentativa. Para poder ter boa chance de ter êxito, né? É porque a taxa de implantação, ou seja, a chance de cada embrião fixar no útero é em torno de 20 a 25%, dependendo da qualidade daquele embrião. Então, se você transfere só um, você tem uma chance baixa. Claro. Mas você também não pode arriscar de transferir muitos embriões pelo risco de uma gravidez múltipla de maior ordem, que pode trazer problemas de prematuridade, riscos para a mãe, risco para os bebês. Então, isso aí a gente procura evitar. Mas, sob orientação científica, o correto é que se inocule 4... Não, isso é o máximo. O máximo, pois é, o máximo. 1, 2, 3 ou 4. Isso vai depender desses parâmetros que eu te falei. Então, a qualidade dos embriões, a chance dela engravidar. Eu fico pensando assim, na hora que é feito todo o processo, aí um mês depois, quanto tempo depois ela vai saber que... Após a transferência do embrião para o útero, 12 dias depois já dá para a gente detectar se deu certo. O senhor chega para a moça e diz, olha, em vez de um, a senhora vai ter 2. Ela não se sente feliz, oh meu Deus, vou ter 2, vou ter gêmeos. Geralmente, uma gravidez de gêmeos, uma gravidez de 2, é uma gravidez que o pré-natal dá para levar de uma maneira relativamente tranquila, né? Que os bebês eles nascem um pouquinho antes dos 9 meses, mas já com uma boa maturidade, que não tem muito problema. O problema é quando vem trigêmeos ou quadrigêmeos. Pois é. É lógico que o casal fica feliz, mas a gente procura também trabalhar desde o início das consultas iniciais, Egídio, essa ansiedade do casal de querer resolver, porque às vezes o casal vem tentando há muito tempo, é um casal que está sofrendo com a dificuldade para engravidar. E se tiver 2 filhos de uma vez, para eles até é melhor, é uma bênção muitas vezes. Mas assim, a gente não tem controle de quantos embriões efetivamente vão implantar. Então a gente tem que trabalhar sempre nesse limite, entre otimizar a chance de gravidez e diminuir o risco de uma gravidez múltipla. Né? Doutor Evangelista, o senhor já teve algum caso assim de que o senhor vai dar notícia, olha aqui, o senhor queria um filho, teve no invés de 2, vai ter trigêmeos. Já houve esse caso? Já dei para minha mulher. Já dei para minha mulher. Para sua mulher? O senhor fez isso? Foi assim que o senhor... É verdade. Eu tenho 4 filhos hoje, né? O primeiro também foi com fertilização in vitro, foi só um. E na outra tentativa vieram 3 meninas. 3? Sim, qual foi a reação da sua mulher? Vou falar. Não falo na sua não, que eu sou o que paga as despesas, mas e ela? É complicado falar, assim, porque a minha mulher, ela foge de um parâmetro, ela ficou numa felicidade imensa, né? É uma felicidade realmente muito grande. Normalmente a mulher fica assim. E também o marido. Agora o problema, o marido como médico fica um pouco com medo da situação, porque como o Fábio falou, existem os riscos, né? Os riscos são altos? Os riscos são altos. De perder de perder eu acho menor o risco, mas o risco de você ter uma gravidez que possa culminar no nascimento de uma criança com muito baixo peso, uma criança que nasce com 800 gramas, com 900 gramas, essa é uma criança que vai passar 60 dias na UTI. Essa é uma criança que pode ter alteração neurológica, pode ter alteração visual, alteração cognitiva. Então, é uma criança que tem que ter muito cuidado. Então, de preferência, tentar evitar esse tipo de gravidez. Só que muitas vezes não dá. A percepção que eu tenho do casal é que o casal fica muito feliz com a gravidez múltipla, gemelar ou até trigemelar. A quadrigemelar eu acho que complica um pouco mais. O próprio casal realmente sente um pouco mais. Mas até o trigêmeos eu acho que eles se sentem até, de uma certa forma, mais felizes. Nós sabemos disso, mas eles realmente...